lembramos da devolução dos nossos dízimos e ofertas. Então, aqueles irmãos que têm contribuído durante a semana, que têm feito com prazer, com alegria ao Senhor, devolvido ao Senhor uma parte do que o Senhor tem nos dado. Nesse momento a gente vai lembrar disso, a gente vai louvar ao Senhor através de um louvor que se chama Tocou-me, que é quando Jesus nos toca, né? Quando Ele realmente nos leva, muitas vezes Ele nos leva nos braços até o Pai, porque não conseguimos andar por causa do pecado, mas Ele nos carrega nos braços com a sua graça. Vamos louvar, quem conhece esse louvor, vamos cantar junto com o Fernando, e logo mais Fernando vai estar orando pela mensagem do pastor, pelos dízimos, e a gente já vai estar passando a palavra para o pastor Renato. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não fui mais o mesmo, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei o seu amor. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Nesse momento vamos orar pelos dízimos e ofertas e pela palavra que virá a seguir, através do pastor Renato. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado durante essa semana, nos dias de hoje, Pai, e pela oportunidade de estarmos aqui louvando e engrandecendo o Teu nome, Pai. Ser com essas entradas dos dízimos e ofertas, Pai, abençoe esses valores, Senhor Deus, da melhor forma como o Senhor tem feito sempre. E ser com essa mensagem que virá a seguir, Pai, para que essa palavra venha em nossos corações e ela encontre morada. Nos corações daqueles que estão nos ouvindo agora, aqueles que não te aceitaram ainda, que não tiveram um encontro contigo, que nesse momento seja o momento certo e oportuno, Pai, para que essa tua palavra venha e faça morada nesses corações. No nome santo do teu Filho amado Jesus, eu te agradeço. Amém. Pois, que a graça de Deus e que a paz de Jesus Cristo seja com cada um de nós. Estamos em mais um culto dominical e um culto com esse tema
que com certeza é um dos temas centrais do Novo Testamento. Se você é cristão, se você é convertido a Jesus Cristo, e se você ainda nunca ouviu falar na doutrina da justificação, você precisa não só ouvir falar, mas precisa estudar, compreender sobre ela. Porque a doutrina da justificação é um dos eixos centrais do Evangelho de Jesus. Eu gostaria de convidar para nós abrirmos mais uma vez a Bíblia Sagrada, no mesmo texto que já foi lido, na carta aos Romanos, capítulo 5, na epístola, na verdade, na epístola aos Romanos, capítulo 5, o mesmo texto que nós já vimos, os versículos de 1 a 11. Assim diz a palavra de Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, a qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz paciência. A paciência, a esperança. A experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá que, pelo bom, alguém ouse a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Deus seja louvado. Amados, a doutrina, Paulo expõe aqui no capítulo 5 aos Romanos, a doutrina da justificação pela fé. Essa doutrina é uma doutrina central, como nós já havíamos falado, uma doutrina central do Evangelho, uma doutrina central do Novo Testamento, é uma doutrina central de todas as igrejas protestantes, tradicionais, é uma das doutrinas centrais da Igreja Batista, a igreja que nós fazemos parte, a justificação pela fé. Ora, a saber, o processo da salvação, ele é vindo de algumas etapas que são teologicamente colocadas dentro do Novo Testamento. E a justificação é a primeira dessas etapas. Não tem condições alguma de um ser humano ser salvo sem ele ser justificado. E pastor, o que é a doutrina da justificação, afinal? Por que Paulo fala tanto nessa palavra, justificação? Antes eu queria te explicar todo o processo da salvação, teologicamente, do Novo Testamento. Primeiro passo, como nós já falamos, é a justificação. Justificação é o ato de Deus de se colocar em nosso lugar através de Cristo, para nos tornar justos. Por isso a palavra justificação. Assim, ele nos torna dignos da salvação,
pelos méritos de Jesus Cristo e não pelos nossos méritos. Então, Cristo, sendo justo, ele se colocou no nosso lugar, que somos injustos, pagando todos os nossos pecados. A justiça de Cristo é imputada a nós e a nossa injustiça é imputada em Cristo. Então, nós, a partir desse momento, somos justificados. Esse é o primeiro processo, a primeira parte do processo da salvação. Depois que o cristão ele é justificado por Deus, aí começa, eu falei processo, mas é um ato, certo? Depois desse primeiro ato da justificação, começa o ato da regeneração. A regeneração, ele é o ato de Deus de fazer o pecador nascer de novo. Ok? Então, por meio de Cristo, ao crer em Jesus, o pecador se torna uma nova criatura. Eu tinha falado sobre o processo da justificação, agora a regeneração. Mas esqueci-me de deixar algumas passagens bíblicas para embasar a justificação. Romanos 3, 24 a 28. 1 Coríntios 6, 11. Gálatas 2:16, Gálatas 3:11, em diversos outros textos nós vemos a doutrina da justificação. A doutrina da regeneração nós vemos em 1 Pedro 1:3, nós vemos também em João 3, do 6 ao 8, quando Jesus conversa com Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós vemos em 2 Coríntios 5,17, quando a palavra de Deus também diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas já passaram, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, é a regeneração. Primeiro o ser humano é justificado, depois ele é regenerado. Depois disso, pastor, vem agora o processo. Os dois primeiros foram 2 atos, agora vem um processo chamado de santificação. Processo da santificação, por que ele é um processo? Porque ele só acaba quando nós chegamos no céu. O processo da santificação é a nossa vida diária aqui, enquanto cristãos nesse mundo, que faz com que nós possamos nos santificar e parecer a cada dia mais com Jesus Cristo. Conceituando melhor, eu fiz um conceito aqui para você que diz assim: santificação é o processo que ocorre em nós durante a nossa caminhada cristã. O Espírito Santo nos torna cada vez mais parecidos com Cristo. Nos tornamos cada vez mais santos. Como Jesus Cristo foi santo, nós a cada dia, a cada aprendizado, a cada culto, a cada estudo bíblico, a cada oração, nós nos tornamos cada vez mais santos. A gente sabe que santo significa separado do mundo, santificado, separado para a glória de Deus. Então, cada dia que se passa, a nossa busca com Deus, nós estamos dentro desse processo da santificação. É um processo de quedas, é um processo que nós nos levantamos, é um processo que durante essa trajetória aqui na terra, nós sempre vamos passar. Só vai se acabar quando nós entrarmos no céu. Algumas referências. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. 1 Coríntios 6:11, 1 Coríntios 1:2-3, Hebreus 12:14, 1 Pedro 1:14-16, são textos que nos mostram esse processo da santificação. Eu estou trazendo aqui de uma forma bem sistemática para a gente apenas compreender toda a trajetória da salvação na vida do crente dentro do Novo Testamento. E o último é a glorificação. Pastor, o que é a glorificação?
eu também trouxe um conceito meu, bíblico, em minhas palavras, que diz: a glorificação é o ato que acontecerá conosco no arrebatamento da igreja. Nós seremos glorificados como Cristo e teremos o nosso corpo transformado, semelhante ao de Cristo Jesus. Quando Cristo ressuscitou, apareceu aos discípulos com o corpo transformado, foi levado aos céus, ele vai voltar, vai julgar todos nós. Depois desse julgamento, no arrebatamento da igreja, o apóstolo Paulo vai dizer que nós teremos nosso corpo transformado, glorificados, seremos semelhantes aos anjos, como Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 19, se eu não estiver enganado. Nós teremos o corpo parecido com os dos anjos, seremos transformados, glorificados. Nós vemos as referências em 1 Pedro 5,4, vemos em Romanos 8,30, 1 Coríntios 15, 51 a 57, também em 1 Pedro 1, do 3 ao 5. Pastor, porque o senhor sistematizou teologicamente todo o processo da salvação? Porque eu quero que você compreenda que o apóstolo Paulo aqui estava falando do primeiro passo, que é um dos principais, que é exatamente a regeneração, a justificação, que vai desembocar na reconciliação. Recapitulando, nós somos, primeiro, quando a gente se converte, nós somos logo justificados por Deus. Os nossos pecados são justificados. Nós somos injustos, pecadores, maus, merecemos o inferno. Nós não merecemos o céu. Mas a primeira coisa que acontece quando uma pessoa se converte de verdade, aqui é o processo verdadeiro de um cristão verdadeiramente salvo. Primeiro, ele é justificado. Todos os pecados, todos os erros daquele cristão são justificados pelo mérito que há em Cristo Jesus. Depois que nós somos justificados, somos regenerados, somos transformados. A nossa essência pecaminosa começa agora a mudar. Nós mudamos o nosso caráter. É por isso que é impossível um cristão verdadeiro, autêntico, ele viver do mesmo jeito que ele vivia antes de servir a Cristo. É impossível. Ele não foi regenerado, ele não foi salvo. Dentro desses quatro pontos daqui do processo da salvação, um verdadeiro cristão tem que passar por todos. Tem que passar pelos quatro. Ele tem que ter sido justificado, tem que ter sido regenerado, tem que estar se santificando. Hebreus vai dizer que seguir a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá. Ninguém verá o Senhor. Então, tem que passar também pelo processo de salvação e no final ele será glorificado. Esse aqui é o processo da salvação de uma forma bem sistemática dentro da Bíblia Sagrada, dentro do Novo Testamento, tá certo? A glorificação, eu não sei se eu já falei as referências, 1 Pedro 5,4, Romanos 8,30, eu acredito que eu já disse, 1 Coríntios 15, 51 a 57, 1 Pedro 1, 3 ao 5. São os textos que nos mostram quem nós seremos na glorificação. Pois bem, conhecendo o processo completo da salvação dentro do Novo Testamento, nós também passamos a entender que a revelação de Deus, ela é gradativa, certo? Ela vai crescendo. No Antigo Testamento, as pessoas não tinham conhecimento de como era plenamente a salvação da forma como nós temos hoje. Nós temos um privilégio muito grande hoje de sabermos que Cristo veio, padeceu, sofreu. Conhecemos detalhes do processo que Jesus passou. Os hebreus do Antigo Testamento não conheciam isso. Então, o processo do conhecimento bíblico, o processo da revelação,
ele é gradativo. E hoje nós temos o privilégio, irmãos, nós temos o privilégio de conhecer muitos mais detalhes do que os cristãos que viviam no Antigo Testamento. E esse privilégio faz a gente compreender sobre a justificação. Pois bem, capítulo 5 de Romanos, Paulo começa sendo bem incisivo em relação ao processo da justificação pela fé. E ele começa dizendo logo no versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo começa logo quebrando um paradigma lá do povo de Roma. O povo de Roma era um povo extremamente idólatra. O povo de Roma, eu posso dizer, né? Até hoje é um povo extremamente idólatra, né? Povo que é acostumado a adorar vários deuses. Tanto que depois dos primeiros séculos da igreja, ali, quando o romanismo tenta se unir com o cristianismo, pronto, acaba com tudo. Começa a idolatria, começa a mistura do mundo com o cristianismo. Então, o povo romano tinha muito a ideia das boas obras. E até hoje muitos têm. Paulo começa quebrando logo um paradigma. Ele está falando aqui da justificação e ele diz, olha, sendo, pois, justificados pela fé. Ele está dizendo que os nossos pecados, eles são perdoados. A nossa justificação, ela é adquirida, não é por meio das boas obras. Você não vai ser salvo por ser bonzinho. Você não vai ser salvo porque você ajuda alguém que precisa mais que você. Mas a justificação, ela é por meio da fé. Se você crê que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador, meu amigo, você foi justificado. O mesmo apóstolo Paulo, na mesma carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, ele diz, se com a boca tu confessares e no teu coração tu crê que Deus ressuscitou Jesus no meio dos mortos, tu serás salvo. Será que Paulo não estava parafraseando essa palavra aqui do capítulo 5, dizendo que a justificação vem por meio da fé? Porque ele está dizendo, no seu coração você crê. Você que está em casa nos assistindo, se você ainda não é cristão, ainda não tomou sua decisão para Cristo Jesus, através da fé em Jesus Cristo, se você confessa com sua boca, se você crê no seu coração, você será justificado, você será salvo. Por que tem essas duas colocações de Paulo no capítulo 10? Porque primeiro eu preciso crer no meu coração, acreditar, e depois eu preciso confessar a todos. Então tem muita gente que diz que é crente em casa. Isso é um grande engodo, é uma mentira de Satanás. Eu sou crente em casa, eu não preciso confessar, eu não preciso dizer que é o crente, aquele crente que ninguém sabe que ele é, né? Ninguém sabe. Paulo diz que tem duas coisas aqui, coração e boca. Fé e atitude. Aquele que age, age por meio da fé. Então, ele começa quebrando um paradigma. E a primeira coisa que nós aprendemos logo de cara nesse versículo primeiro é que a justificação ela é exclusivamente por meio da fé. Não precisa fazer promessa, não precisa andar de joelho, não precisa dar boas obras, fazer boas obras, com o intuito de ganhar a salvação em troca disso. As boas obras vão vir naturalmente porque são obras de um salvo. Agora, a quantidade de pessoas que nós vemos querendo comprar a salvação não é brincadeira, né? As pessoas que fazem de tudo para tentar conseguir ali sua salvação por meio de méritos próprios. Paulo era um teólogo tão completo que ele também vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8, que a salvação ela é por meio da fé, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Justificação vem por meio da fé.
E essa justificação por meio da fé, ela desemboca em algumas consequências. Você continuar comigo, versículo 2, ele diz: pelo qual também nós temos entrada pela fé a esta graça, na qual nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência experiência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Depois que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo explica agora algumas consequências dessa justificação. Primeiro, nós temos a entrada à presença de Deus. Nós ficamos firmes na presença de Deus. Nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Todo cristão verdadeiramente salvo, verdadeiramente justificado, ele não se gloria da sua salvação. Ele se gloria na esperança da glória de Deus. Porque todos nós sabemos que nenhum de nós é digno de receber essa graça, esse favor imerecido. Nós fomos reconciliados, recebemos a justificação, fomos justificados, estamos no processo da santificação, vamos ser glorificados, tudo exclusivamente porque Deus é amor, não porque nós somos alguma coisa. E Paulo continua dizendo o que acontece com uma pessoa que é justificada. Verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. A pessoa que realmente teve um encontro com Jesus, a pessoa que foi justificada por Jesus, quando ela passa na tribulação, ela se gloria na tribulação. Veja, ela se gloria no momento de fraqueza. Às vezes as pessoas acham assim, nossa, os crentes são meio malucos, né? Porque você passar por tanta provação, passar por tanta perseguição às vezes, passar por tanta coisa, e você se gloriar naquilo ali. Você olhar para aquela dificuldade e dizer, glórias a Deus, eu estou passando por esse momento aqui, como Jó disse, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque eu sei que a minha salvação foi me dada de graça. Eu sei que tudo, essas coisas que a gente passa, irmãos, é passageiro. Vai passar, mas a minha salvação ela é eterna. Depois que eu entrar no processo de glorificação, nada disso aqui mais, daqui da terra, vai nos interessar ou vai nos fazer sentido algum. Seja um cristão com os pés no chão, mas com a mente no céu. Precisamos ser cristãos assim, com os pés no chão, uma teologia saudável, aprendendo a palavra de Deus como ela é, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de devoção, com os pés no chão, sendo equilibrado, tendo temperança, domínio próprio, ser cristão, um cristão verdadeiro, autêntico, com os pés no chão, mas sabendo que a nossa morada está no céu. Está no céu. Não é essa aqui não. Então Paulo começa a desembocar, a falar o que acontece com uma pessoa que verdadeiramente ela é justificada. Ela adquire paciência através da tribulação. Pois é, uma pessoa que é justificada por Deus vai passar por tribulação. Venha sofrer com a Igreja Batista de Jardim Maranguape. Venha sofrer por Jesus, porque seu galardão você vai receber lá no céu. Meus irmãos, é um processo é fascinante quando a gente vê, porque Paulo ensina aqui que uma pessoa que for justificada, ela vai passar por tribulação, mas essa tribulação vai servir para o nosso bem. Ela vai servir para o bem. Por quê? Porque ela primeiro
ela vai produzir a paciência. Ela vai produzir paciência. Aquela tribulação vai fazer com que, espiritualmente, a gente vai se aperfeiçoando, sendo paciente, né? Aprendendo muitas vezes a ouvir mais, falar menos. Tudo isso que faz a tribulação. É na hora do vamos ver. É quando o fogo tá queimando. É que Deus começa a trabalhar na vida do seu filho que foi justificado. Então vai produzir a paciência. A paciência já vai produzir outra coisa. A esperança. A experiência, perdão. Toda vez eu confundo. A paciência vai produzir experiência. Quanto mais paciente você for, mais experiente você vai ser. A experiência é algo que todo cristão justificado por Deus também deve ter. Veja, se alguém for justificado de verdade, ela vai produzir isso aqui. Presta atenção. Se você for justificado, você vai produzir isso. Vai produzir paciência. Quando vir um problema, você respire fundo. Ó. Conte até 10. Né? Se até 10 for pouco, conta até 20. Se for pouco, conta até 30, assim por diante. Lembre-se, Jesus te justificou. Você não precisa ser justificado por ninguém. Cristo te justificou. E ele continua falando. Paulo continua dizendo, a paciência vai experiência, a experiência, a esperança. Quanto mais tribulação eu passar, mais paciente eu vou ser, mais experiente eu vou ser e mais esperança eu vou ter. Por que é que eu vou tirar a tribulação do meio do processo da salvação? Não posso. Sabendo, porém, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados, né, por Deus. Quando nós somos justificados, até as coisas mais servem para o nosso bem. Paulo estava aqui escrevendo a Roma. Quem foi Roma? Foi onde Paulo foi morto. Foi onde degolaram ele, foi onde cortaram a cabeça dele. Foi onde ele ficou preso 2 anos numa prisão domiciliar. Foi onde ele foi julgado como se fosse um cachorro. Chamaram Paulo muitas vezes de zombador. Chamaram ele muitas vezes como se ele quisesse destruir o judaísmo. E Paulo está dizendo, todas essas provações, todas essas tribulações estão produzindo paciência, experiência e esperança. Tudo isso faz parte do processo ou da ação da justificação de Deus em nós. Se você está passando por isso, parabéns. É um grande sinal que você foi justificado pelo Senhor Jesus. No versículo 5 ele vai dizer, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Outra característica de alguém que foi justificado, recebeu o Espírito Santo. Talvez você esteja nos assistindo nesse momento e você não acredite no Espírito Santo. Quero dizer para você, o Espírito Santo é o próprio Deus habitando no cristão. O Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus. Paulo vai dizer que o Espírito Santo ele é o penhor da herança. É ele que nos dá a garantia de que nós vamos para o céu. O Espírito Santo é chave, é ponto-chave na vida de um cristão. Um cristão que não é cheio do Espírito Santo, ou um cristão que não tem o Espírito Santo, por incrível que pareça, tem cristão por aí dizendo isso agora, pregando isso, dizendo que é possível ser cristão sem crer no Espírito Santo. É o chamado de unitarismo ou unicismo. Unitarismo não, unicismo. Há uma diferença. Os unicistas não acreditam na pessoa do Espírito Santo.
e se dizem cristãos. Pois é, se não tem o Espírito Santo, não pode ser cristão. Porque Paulo aqui está dizendo, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. Por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado, nós recebemos. Todo justificado, ele é selado ou batizado, ele recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida, no seu coração. Outra coisa que eu gostaria de falar, um segundo ponto geral aqui, é que a justificação ela é para os ímpios. Isso me ensina o quão eu devo reconhecer que, ponto 1, sou pecador. Não venha me dizer que você não é pecador. E também não venha se comparar com outras pessoas. Porque Paulo diz em Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Um dos erros maiores que uma pessoa pode fazer na sua vida é se comparar com outra pessoa. É querer achar que os seus pecados é menor do que o dos outros. Jesus Cristo certa vez chegou e num dos seus ensinamentos ele disse, se um homem olhar para uma mulher com olhar impuro, ele já cometeu adultério. Ele está dizendo, não há diferença para aquele que adulterou como para aquele que olhou e cobiçou. Jesus Cristo ele colocou todos os pecados num pé de igualdade. Todos nós éramos condenados. Todos os nossos pecados diante de Deus são igualmente colocados numa balança no sentido de poder nos condenar. Não há pecadinho nem pecadão. Todo pecado condena. Nem mentiria, nem mentirona. É tudo mentira. Não, mas eu não menti, não. Eu só acrescentei uma vírgula. A justificação é para ímpios. Você é ímpio, você é mau, você é pecador. Eu sou. Eu sou ímpio, sou mau, sou pecador. Foi por isso que Jesus derramou sua graça sobre mim. Não fica achando que você é bonzinho e você não precisa da graça de Deus, não. Porque se você achar isso, você é o pior dos pecadores. Porque você está dizendo que o sacrifício de Jesus não valeu de nada. Você está dizendo que você é autossuficiente. Você está cometendo o mesmo erro que Adão e Eva cometeram. Quando Deus disse a ele, não comam. Não comam. E quando Satanás fez a cabeça de Eva, eles comeram, ela comeu e ainda levou para Adão. Não seja autossuficiente. Reconheça seu pecado. Deus, eu sou pecador, Pai. Oh, Deus, necessito da Tua graça, Senhor. Esse era o grande problema dos judeus, e até hoje ainda é. Eles acreditam que são justificados simplesmente porque são filhos de Abraão. Simplesmente porque são da linhagem de Israel. Não. E tem muita gente na igreja também que pensa assim, né? Eu estou salvo porque eu faço parte da igreja A, B ou C. Não, a minha igreja é a igreja A. Irmãos, se uma pessoa não for justificada, se uma pessoa não for regenerada, se ela não se santificar, ela nunca será glorificada. Pode ter 30 anos, 50 anos de igreja, pode ser pastor, viu? Pode ser diácono, presbítero, pode ser o que for. Se não nascer de novo, é impossível entrar no reino de Deus. Percebeu o quão importante é a doutrina da justificação? Ela me ensina que eu sou um ninguém, que eu não posso fazer nada por mim mesmo, que eu estou perdido. Inclusive, depois, no final da mensagem, eu gostaria de pedir à nossa irmã que cantasse eu perdido, pecador, longe do meu Jesus. A doutrina da justificação também me ensina, segundo ponto, que eu não sou melhor do que ninguém. Como a gente já tinha comentado, Romanos 3:23, Paulo diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Nós não somos melhores.
Tem muita gente que diz assim, mas fulano é crente, então ele se acha melhor do que os outros. Não, irmãos, a nossa igreja, fala por nós não vemos por esse lado. Nós somos iguais a você. A diferença é que nós recebemos a graça de Jesus. E você também precisa receber. Mas todos nós somos pecadores. A diferença é que quando uma pessoa recebe Jesus, o pecado dela é perdoado. Ela é lavada, ela é redimida. Mas a doutrina da justificação me ensina isso, que eu não devo me achar melhor do que ninguém. O terceiro ponto é que apenas na glorificação é que eu terei liberdade desta minha carne. Esses pontos estão entre os versículos 6 a 8. Dá uma olhada comigo. Romanos 5, versos 6 a 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nesse trecho nós aprendemos isso. Nós somos pecadores, nós não somos melhor do que ninguém, todos os pecados são pecados diante de Deus, e que nós apenas chegaremos à glorificação se nós sermos de fato justificados. Versículos 9 a 11. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, nós seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. A justificação nos mostra que nós éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados por meio de Jesus Cristo. Preste atenção numa coisa. Nós não estávamos só afastados de Deus. Nós não estávamos só longe de Deus, não. Nós éramos inimigos de Deus. Cada pecado que nós cometíamos afrontava a divindade e a autoridade de Deus. Cada pecado que nós cometíamos na nossa distância de Deus era uma afronta ao trono de Deus. Quando um reinado vai para a guerra com outro, são inimigos. Um reino vai tentar fazer com que aquele outro reinado se arrependa e traga eles para ser do mesmo reino. Ele não vai fazer isso, mas Deus fez. O que nós entendemos, irmãos, é que a inimizade com Deus, ela leva o ser humano para a condenação eterna. Mas Deus é tão maravilhoso, tão gracioso, tão misericordioso, que Ele entregou seu único filho para morrer por você. Ele pegou os seus pecados e imputou em Jesus Cristo. O justo passou a ser injusto. E nós, os injustos, passamos a ser justificados. O sangue de Jesus nos lavou. O sangue de Jesus nos perdoou. O sangue de Jesus nos regenerou, justificou, santificou e irá nos glorificar. O sangue de Jesus tem poder. Liberta o homem do pecado, da maldade, da condenação, do diabo, das trevas. O sangue de Jesus, irmãos, ele nos mostra que o seu amor por nós é infinito. Vou falar uma frase que é um clichê, tá? Vou falar um clichê agora. Jesus te ama. Mas Ele não só te ama, Ele se entregou por você. Os seus pecados Ele carregou na cruz. Ele levou no teu lugar.
Para finalizar, o versículo 10, Paulo diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se nós éramos inimigos de Deus e nós fomos reconciliados através da justificação, quanto mais nós, estando já reconciliados, depois da justificação, depois que nós nos convertemos, estamos agora reconciliados, temos acesso a Deus, temos pleno acesso para chegar diante de Deus. Quanto mais nós não teremos a nossa salvação? Com certeza. Com certeza. Então, nós sendo inimigos, Deus nos trouxe de volta pela morte de Jesus. Deus fez com que nós somos reconciliados por Deus, salvos pela graça de Deus. Nossa salvação é por graça, não é por mérito. Não é porque os irmãos da Igreja Batista são melhores do que os outros. Não. É porque Jesus Cristo derramou sua graça. E Ele quer derramar a graça dele sobre a sua vida também. Ele quer justificar o teu pecado. Ele quer te salvar. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça seu coração. Não faça isso. Abra seu coração, meu querido. Vamos louvar a Deus com a nossa organista irmã Claudete e o nosso irmão Dejaí. Amém. Se você entendeu essa mensagem, entendeu esse louvor,
Você está nos assistindo agora ou depois, né? Se você está assistindo depois desse culto e Deus tocou no seu coração. Se Deus falou para você, mostrando que você é pecador, que você precisa ser justificado por Deus, tome a sua decisão para Cristo Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Não é necessário você morrer com os seus pecados te condenando. Cristo quer carregar os seus pecados. Ele quer reconciliar você junto ao Pai. Ele quer justificar todos os erros que você já cometeu na sua vida. Não espere o dia de amanhã. Não demore. Amanhã pode ser muito tarde. Cristo me amou e me livrou. Ele quer te amar, quer te livrar. Vamos fazer essa oração juntos. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela justificação, por tudo, Senhor, todo o sacrifício, por todo aquele sangue que verteu lá na cruz do Calvário. Oh Deus, quão indignos nós somos. Não merecemos nada disso, Senhor. Oh meu Pai, como Tu és maravilhoso. Oh Deus, perdoa as nossas falhas, Senhor. Somos tão falhos, merecedores, Senhor, da condenação. Oh Deus, o Teu Filho Jesus Cristo, o Teu tão precioso Filho, único Filho, entregou a vida no lugar de pecadores, Senhor. Senhor, nós glorificamos Teu nome. Oh Deus, vai de encontro a cada pessoa que está assistindo agora esse culto. Oh meu Pai, fala, bate forte nesses corações que ainda não se renderam a Ti. Oh Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar convencendo do pecado, da justiça, do juízo, Senhor. Convencendo que nós não chegaremos ao céu em hipótese alguma se não for por Jesus. Deus, obrigado por esse culto. Glorificado e exaltado seja Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e que as consolações do divino Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, sobre toda a igreja, espalhada na face da terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus assim te abençoe grandemente. Amém. Estamos encerrados.